Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje mais um vídeo, dessa vez trazendo uma leitura do Patch Note. Um pouquinho ao estilo do que eu fiz, que eu dividi em duas partes. Não sei se eu vou tentar ser breve, eu não sei se acontecer, eu vou ler pela primeira vez, fazer parar para pensar um pouco mais. Eu vou analisar mais ou menos junto com vocês as possíveis mudanças que vão acontecer. Estilo o vídeo que eu fiz em parte 1, parte 2. Não sei se vai ser tão impactante quanto aquele, porque aquele eu vou correr uma mudança assim, tá cacetada de coisa. Mas vamos lá. A coisa mais, acho que a principal ponto desse patch é o Bardo, que sofreu umas mudanças consideráveis na passiva, o Amumu e alguns nerfs na Camille, como sempre, mas anyway. Vamos lá. O Amumu, se a gente parar para ler mesmo, se a gente fizer cálculos, sim, cálculos, o Amumu tomou entre aspas, um nerf. Quando você lê pela primeira vez o Toque Amaldiçoado, você faz pensar que, nossa, 15% de dano real, nome aqui é absurdo. Calma. A atual passiva do Mumu, o problema é o seguinte, quando as pessoas pensam que, nossa, é dano real, não sei o que, cara, você tem que lembrar, de novo, acho que a passiva do Mumu reduzir em 10 a MR, uma parada assim. As pessoas o cálculo de MR é muito mais, tipo assim, a MR bruta é muito mais impactante que, por exemplo, em porcentagem ou até mesmo nessa questão do dano real. Tanto que eles fazem, por exemplo, você tem que considerar que é o seguinte, antes o cara tirava, acho que 10 de MR quando atacava um inimigo. Para um cara que tem 30, você tirava 30% da porra da MR de um alvo inimigo com um ataque básico. Você tem que considerar isso. Esse negócio do dano real ser parte do dano mágico ser real, não é tipo, quando você faz os cálculos, foi um nerf. Mas eu vou falar isso aí, eu não vou dar detalhes técnicos do como que se chegará a isso, porque eu não sou matemático e não tenho muito saco para isso. Agora o W dele sofreu um buff, tanto no dano base, como na frequência do ciclo. Porque como assim? O que acontece? Vamos supor o seguinte. Agora, em vez de você dar 10 de dano a cada segundo, você vai dar 5 de dano a cada meio segundo. Eu suponho que seja isso, pelo que eu entendi, porque eu não sei. Seria mais ou menos nessa lógica. Você vai aplicar mais vezes esse dano, mas no final das contas o dano vai ser o mesmo. E esse negócio aqui, o desespero, ele reinicia a sua passiva. Ok. Que é quando você dá um ataque básico. Você dá um ataque básico, usa o desespero e o cara vai tomar dano real infinitos. E a maldição da múmia triste, ela aplica o efeito da sua passiva. Ou seja, não vai dar o dano na sua ult. Você vai ter que atacar o cara. Você não vai tipo ultar e já vai estar aplicando já e o cara vai estar dando dano real com base na sua ult. Não. Você vai ter que dar um ataque no cara primeiro. Cara, o bagulho é o seguinte. Esse nerf da Mumu eu acho que tá muito cedo ainda pra falar alguma coisa e tal. Mas eu acho que não vai mudar porra nenhuma. Isso, se você for analisar mais profundamente, foi um nerf. Então eu acho que teria, como a Riot vai provavelmente dar um rework nele. E é por isso. Agora o Alistar. O Alistar, vamos ver o buff. Ele tomou, acho que se não me engano, tomou um buff. Porque o Alistar tá... né, tipo, outros suportes estavam tomando a frente, vamos dizer assim. Lulu entrou bem forte, os suportes mais protect, vamos dizer assim. Se não me engano, Zyra ainda é usado um pouquinho, mas o Alistar nem tanto. Aí vamos ver. Agora cura todos os champions, não aliados. Quando você lê aliados, você pensa minions também, mas inclui só os champions. Isso foi um buff interessante para assim, aquela transição de mid game para late game. Por exemplo, quando ele abate um alvo ou dá assistência, assim, aí reseta a passiva e você cura todo mundo, por exemplo. Isso é uma coisa interessante, foi um buff interessante. E o buff no atropelar foi uma drástica 4 segundos de redução de cooldown, level 1. Não, em todos os levels foi um buff muito considerável. Aumentaram o dano também, agora vai dar mais 15 por nível em vez de mais 10.
Foi um buff muito considerável no atropelar. Talvez traga ele assim com mais presença. Eu, se eu não me engano, no início ele tinha tomado até uns nerfs assim quando ele estava bem mais forte, mas talvez agora ele volte por causa desse buff, principalmente no atropelar. Agora vamos pro Bardo. O Bardo, pelo que eu li, eu ouvi falar, não vou tentar entender isso aqui. O que é isso? Pelo que eu entendi, o Bardo ficou muito forte. Porque basicamente ele vai. Agora os MIPs ganham 15 de dano a cada 5 sinos, além de outros efeitos dos sinos. Quanto mais sinos você vai pegando, mais efeitos você vai ganhando. Então, mais 10 de adição de velocidade. Uai. Aumenta o tamanho da área de dano do cone, ressurgimento dos MIPs. Gente do céu. Basicamente, pelo que eu pouco estou lendo, o Bardo tomou um buff bem considerável. Aumenta muito a quantidade de MIPs e aumenta consideravelmente, foi um buff muito considerável, principalmente se você for considerar mesmo assim pelo mid game, assim, quando ele já vai acumulando mais sinos, quando ele começa a fazer roaming, quando acaba a fase de rotas lá pro tipo assim, ele começa a fazer um roaming de suporte pro mid lane, por exemplo, a partir do level, sei lá, 5 chutando assim, e a partir daí ele vai começar a escalar os sinos e foi relativamente um buff considerável. Eu acho que Bardo tava meio sumido, tava com uma rate na realidade bem baixa, se não me engano. Eu não acho que talvez traga ele de volta, eu tenho que fazer umas contas a mais, mas eu acho que talvez possa dar uma ajudada nele, mas talvez não seja suficiente considerando os outros suportes, que são suportes mais de protect, ou então em alguns casos suporte de pressão mesmo. Camille foi um nerf, obviamente. Camille estava precisando de nerf, sim, Camille precisava de nerf. Vamos ver os nerfs exatamente. Cura por unidades que não são campeões. Basicamente, agora você não cura mais quando hita minions e a sua ult foi nerfada. O problema da Camille era que realmente o E dela era uma skill muito... o W dela, no caso, é uma skill muito abusiva. Porque o que acontecia antes? A Camille começava com esse trem no level 1. Ela dava um hit em você, ia te batendo, depois tacava um W, pegava em você, porque você não tinha como iniciar por causa do escudo, era difícil de trocar com ela level 1. E aí depois ela recuperava tudo, o pouco de dano que você causou nela, ela recuperava. E fora que esse sustain ia aumentando a partir do, sei lá, já ia aumentando consideravelmente, era um sustain bem irritante, para uma skill que, se não me engano, eu não tenho ideia se ela focava como segundo skill ou terceiro W, se não me engano foca como segunda, mas considerando para uma skill level 1 curar daquele tanto, ela curava assim 100, 200, 100 de vida quando pegava na wave junto com o campeão, era uma cura muito abusiva, considerando e dava um dano relativamente bom e um slow muito alto. Então eu acho que era como o problema do kit da Camille, que é um kit muito overloaded. Então ela tinha escudo, tinha cura, tinha gap close, tinha stun, tinha não sei o que. E esse que é o problema da Camille, ela tem esse kit overload. Eu acho que tirar essa parte da cura deixa esse kit mais balanceado. Eu acho que vai sentir muito nerf. Esse nerf aqui foi bem considerável. E o nerf na ult caiu de 4 para 2,5. Isso diminui o potencial de abate dela level 6. Mas eu acho que ainda assim é viável. Acho que a Camille, assim, ela talvez tenha uma queda, considerando, por exemplo, se a Fiora, por exemplo, já estava forte, agora sim ela vai ter mais vantagem ainda contra a Camille. Considerando também outros lutadores que estão entrando na top lane, por exemplo, o GP, que está começando a crescer. Yasuo também, Yasuo, se não me engano, está com uma posição boa, entre outros diversos. Eu acho que a Camille está começando a sair já, pelo menos até esse patch atual, ela estava bem forte ainda. Talvez com esse nerf, principalmente por causa do seu W, ela saia de espaço, vamos dizer assim, ela não entre tanto mais. Nerf do Galho, sabia que ia ter nerf do Galho. Quando você pensa o que eles fizeram nesse nerf, basicamente eles diminuíram o clear wave dele, diminuíram o dano, basicamente eles diminuíram o dano base e aumentaram o scaling. Porque o problema é que o Galho Tank estava muito forte, o Galho Tank ele tinha um clear wave muito bom, considerando que era um tanque level
2 assim, ele já conseguia dar um clear wave completo na parte de trás dos minions. Mid-game ele escalava muito a questão desse dano do tornado, aí que ele limpava os minions de trás e era muito complicado se lidar com o punch de um galho tanque. Então eles buffaram um pouco o galho AP e nerfaram o galho tanque. Agora o Graves. Graves era outro jungle que era um outro personagem que eu falei que ia ter nerf. Futuramente eles estavam testando esse nerf, mas agora no final das contas eles deram esse nerf. Eles tiraram a parte, não concede mais resistência mágica com o E. Eu não acho que o Graves vai sair por causa disso, sinceramente. O que acontece é que, se for considerar, por exemplo, no quesito de vamos pegar, por exemplo, no quesito de 1v1, não existem muitos jungles APs atualmente. Existe, sei lá, Elise, mas... E olha lá, não é exatamente aquele jungle assim super presente. E considerando, por exemplo, em uma situação de 2v2, por exemplo, eu acho que talvez a maior diferença seria numa possível situação de 2v2 no mid e na teamfight, no máximo, estourando isso, caso haja, por exemplo, mais de 2 danos mágicos. Além de tem que ter, por exemplo, mid, se for um Rumble com uma Ahri, por exemplo. Aí talvez a MR faça diferença mesmo. Mas era uma skill muito overloaded também, considerando que ele ficava bastante resistente por causa disso, porque dá armadura e MR. Então ele ficava para um, entre aspas, atirador. Ele dava um dano considerável, um burst muito alto, mesmo fazendo sua build crítico, e ainda ficava extremamente complicado de matar ele. Então eu acho que, né, não vai sair. Eu sinceramente acho que não vai sair do Tier God. Eu sinceramente acho que o problema do Graves, a resistência dele é só um dos várias vantagens que o Graves tem, e diminuir ela um pouquinho é tipo, né, é só deu uma mexidinha nele. A não ser que a Elise tenha um crescimento exponencial, não acho que vai sair. O Jarvan tomou um buff no seu escudo. Agora, foi um buff interessante, pra falar a verdade. O Jarvan, na maioria das vezes, é Jarvan. O problema é que eu acho o seguinte: é um buff quando você lê é interessante, mas considerando a build que o Jarvan faz atualmente, o Jarvan é muito mais focado no dano AD. Os poucas pessoas que jogam de Jarvan geralmente fazem um Jarvan com trovão e foca no burst, na letalidade às vezes. Então eu não sei se foi um buff considerável, assim. Eles aumentaram no início esse escudo, facilita o clear da jungle, que ele tem um pouco de dificuldade, mas não acho que foi um buff considerável, assim, não vai trazer ele de volta. Nossa, eles deram um buff na Jinx. Não acho que... Eu sinceramente esse buff não entendi. Eles estavam considerando dar um buff no W dela. Eu acho que ela vai... Tipo assim... Sinceramente eu acho que é um buff... Estamos de olho na Jinx. Vai ter mais mexidas nela com o passar do tempo. O buff no Caçadinho. Eu sinceramente acho que ele tá precisando, porque... O problema do Caçadinho é que ele é tipo assim... Ele é muito mais um counter pick para alguns certos, pouquíssimos campeões. Tipo... A Catarina, que o Yoda, por exemplo, usou muito bem o Caçadinho para counter a Catarina do Camp, mas ele em si, assim, contra algumas matches, por exemplo, Cassiopeia, que abusa muito dele, Syndra, entre outros diversos, assim, a presença de control mages, assim, no mid lane afasta um pouco ele, porque mesmo ele sendo um assassino, ele tem uma lane phase muito horrível. Então esse buff eu acho que foi bom, é um sinal, assim, que talvez eles estejam de olho assim no Caçadinho. Talvez eles tenham mais mexidas por isso. Talvez não, talvez fique só por elas mesmo. Mas eu acho que ele... Se antes ele já era usável, só era um pouquinho abaixo da média, agora ele tá usável de novo. Catarina. Nerfaram o E dela. Era bom, porque o problema da Catarina é que a Catarina não foca o Chumpo de primeiro skill. Então o problema é que a mobilidade dela, ela tinha uma mobilidade agressiva e defensiva muito alta, porque ela taca a adaga, pula e depois tem que correr. E aí depois ela ataca, usa o W e persegue, depois volta. E o problema é justamente o seguinte: quando ela não consegue pegar a adaga, ela vai ser mais punida por isso. Quando ela... E fora o fato de que, por exemplo, como ela não reduz assim, se eu não me engano, ela reduz... Ela vai ter que esperar um pouquinho. Por exemplo, ela pega a adaga, ela vai ter que esperar um pouquinho para usar esse chumpo. Se não me engano, foi essa a intenção do nerf. A Lux, esse buff na Lux,
eu sinceramente eu acho que quando você lê ele, você pensa que é um buff muito roubado. Só que sinceramente no late game a Lux ela não é um, assim, teoricamente não é para ser um champ de abate. Nossa, dá uma a ult dela às vezes é muito usada para fazer clear wave, muito usada às vezes até para fazer poke mesmo, fazer pressão, para tentar concentrar o objetivo. Então é tipo, pode ser um buff, no final das contas talvez não mude nada. Sinceramente, parece que vai mudar alguma coisa, mas talvez não mude nada. Esse buff no Nunu, eu achei que é tipo, se Nunu top aparecer é por causa desse buff. O buff dele ficou realmente, foi um buff bem forte. Essa passiva dele foi uma modificação muito boa, porque a maior diferença é tipo, em uma, por exemplo, consumir faz esse buff não consumir. Faz muita diferença level 1. O explosão de gelo faz muita diferença, 40 de dano a mais, level 1 é muita diferença. O sede de sangue, no caso, ferver o sangue, no caso, desculpe. No late game vai ser um, assim, você taca isso no seu ADC, vai ficar uma porrada de dano. O zero absoluto aumentou o dano máximo. Então eu acho que foi um buff assim que talvez possa inclusive trazer o Nunu para outras lanes, tipo top lane talvez, assim, forçado, talvez top lane, mas não acho que o Nunu, a não ser assim que alguém traga uma build inovadora, um jeito de jogar inovador de Nunu, algum tipo de composição, não acho que ele vai entrar por causa disso. Nerf no Rengar. O nerf do PBE passou, ele estava realmente precisando de mais nerfs. A lógica dele é fazer esse cara parar de fazer Bruiser, pelo amor de Deus. Porque o problema é o seguinte, todo mundo fala, nossa, Nerf no Rengar enquanto o Graves... Cara, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link depois. Mano, o Rengar precisava de nerf, principalmente por causa dos build Bruiser dele. Rumble. Foi um nerf, assim, ele tava precisando, mas não vai ser isso que vai tirar ele. O Rumble tá bem forte, principalmente no cenário competitivo, mas não é isso que vai deixar ele fora do cenário. Shaco, precisando de nerf. O Q dele tomou um grande nerf, tirou o dano base, tirou o multiplicador, então o Shaco AP foi nerfado. E ainda aumentou o tempo de recarga no início, o que é importante porque o Shaco não foca o Q. Ele foca a faca, se não me engano. E o apunhalar dele, que eles jogaram aparentemente o multiplicador para a passiva. E eles nerfaram eles buffaram a passiva no início e nerfaram ela no final. Ou seja, diminuiu o burst dele no final do mid game pra frente. Isso aqui foi, na verdade, foi uma correção de bug só, nada muito específico. O que nerfaram o Talon, principalmente que o Talon top estava muito forte. Tava muito complicado de lidar, porque você pensa que está jogando contra uma match de melee, o Talon dava aquele dano extra a mais, sempre. Então foi um nerf interessante no Talon. Sinceramente, eu não sei se está precisando, porque não é um campeão relativamente tão popular assim, e não causava tantos estragos. Mas foi um nerf pro Talon top, por causa do Talon top que estava muito forte. Aparentemente, eu vi algumas pessoas, o Yang, se não me engano, jogando de Talon top, destruindo partida na solo queue, entre outras pessoas. O Volibear tomou esse buff, mas é tipo, estamos só dando uma mexidinha nele pro rework quando chegar. Não acho que vai mudar muita coisa no Volibear. É isso, guys. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário legal. Me adiciona no LoL se quiser ver jogar de Gangplank e é nóis!